Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E além da falta de apetite, exemplo dos pais, um tempo reservado para fazer as refeições, uma outra coisa que é muito presente na vida dos jovens são os transtornos alimentares. Como diferenciar a dificuldade de comer coisas saudáveis de uma patologia? Para responder essas e outras perguntas, hoje nós convidamos nosso parceiro do programa Estilo de Vida, o psicólogo Marcelo Bentes. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos vocês. Obrigado. Vamos tratar um pouco desse assunto. Estou à disposição. Bom, e hoje nós falamos no nosso bate-papo a respeito dessas dificuldades que os pais enfrentam quando o assunto é refeição, hora do almoço e a dieta da criança, né, doutor? Como eu falei no início, os pais podem influenciar nessa questão da seleção dos alimentos as crianças? Sim, com certeza. Nós, como pais, né? Eu, como pai, estou sempre estimulando os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos. Estimulando ali desde cedo a esse processo do conhecimento, da degustação desses alimentos. Os pais têm uma influência muito grande. Por quê? Dentro da família que nos desenvolvemos, né? É a nossa primeira instituição. Então, como diz Vygotsky, é o desenvolvimento proximal. A criança reproduz o comportamento do adulto. A importância de sentar à mesa é imprescindível para estimular esse processo do gosto, né? De degustar um alimento, de participar juntos dessa comunhão em família. E a gente estava falando também sobre que nós, seres humanos, temos vários tipos de memórias, né? E essa do paladar é uma delas. Exatamente. São as memórias degustativas, né? Memórias gustativas. O nosso corpo é cheio desses processos, neurotransmissores, memória tátil, memória auditiva, memória visual. E a memória gustativa ela é muito importante, que ela vai começar a descrever para a criança esse processo, o gosto, para ela começar a identificar, saber que tem diferença entre o mamão e a cereja. Então ela vai criar essa memória dentro desse processo de maturação cognitiva, dentro da sua idade, dentro dessa particularidade dela. Doutor, a gente falou sobre algumas causas que estão relacionadas com essa falta de apetite, ou essa dificuldade de comer alimentos mais saudáveis. Por exemplo, a falta de um tempo dedicado para esse momento, que ele seja, além de saciar a nossa vontade, a fome, né? Que é algo ser humano, é o primeiro instinto, é essa questão da fome, mas também de ser dinâmico, enfim, de ter esse momento em família. Porém, a gente sabe que em algumas faixas etárias, algumas pessoas estão mais propensas a terem ou não dificuldades, a terem ou não falta de apetite, ou isso pode estar relacionado também com o campo psicológico. É o caso dos transtornos alimentares. Quem pode estar mais propenso a esse tipo de patologia? É interessante. Os transtornos alimentares, eles são assim muito sérios, né? Tem que ser tratados com muita seriedade. Causas mortes, muitas mortes. Nós temos a bulimia e a anorexia, são os principais, né? E é muito interessante entender isso. Por isso a importância de sempre levar as crianças e adolescentes ao pediatra para identificar essas alterações. Às vezes, não é só uma dificuldade, uma falta de apetite da criança ou do adolescente. Temos que observar se tem algo aí por trás desse sintoma, dessa recusa do alimento, né? De uma dificuldade de comer, ou come muito pouco, ou come muito. Aí vem o processo da compulsão alimentar. Então tem que se observar muito. Nós temos tido muitos casos de crianças obesas, né? E crianças anoréxicas, né? Principalmente adolescentes, que atingem mais, né? A obesidade é mais comum para a infância. Então é importante observar isso para identificar
quando está se instalando um transtorno. Então a gente percebe que, de acordo com a faixa etária, algumas patologias vão seguindo essa criança, né? Um bebê pode ter anorexia e bulimia? É difícil, né? Normalmente se dá nesse processo dessa transição da fim da infância, início da adolescência, da puberdade, né? Anorexia e bulimia são bem relacionadas e se dá mais nesse processo da adolescência. Nesse caso da adolescência, dessa faixa etária, porque já existe uma maturação cognitiva. Primeiro, eu tenho que ter uma visão do meu corpo, né? Então, elas estão relacionadas com essa deturpação da autoimagem. Eu tenho que entender minha autoimagem, aceitá-la ou não. Aí começa a brigar com a balança, né? E não aceita o seu corpo de forma alguma. Até por conta do meio em que ela vive, né, doutor? Esse padrão dito pela sociedade que hoje as crianças já estão sabendo disso desde cedo, né? Já estão ligadas a isso. E acabam transferindo isso para os colegas de sala de aula ou para a escola, o ambiente que ela vive, né? Agora, essas duas palavras, bulimia e anorexia, a gente já ouve há bastante tempo. Na verdade, elas já existem há bastante tempo, esses transtornos. Porém, essas duas palavras, esses dois termos, são mais atuais. A gente pode diferenciar bulimia de anorexia? Sim, apesar de estarem relacionados, nós temos a bulimia como essa compulsão por alimentos. A pessoa come muito e depois ela vê uma forma de purgar isso, vem um processo de culpa, eu comi demais, e aí ela vem de alguma forma, ou pelo vômito, ou usando um diurético, um laxante, expurga tudo isso. Já a anorexia já é um processo dessa inversão da autoimagem, ela se vê gorda, só que ela está esquelética, né? Muito magra. A gente vê no caso da moda, as modelos muito magras, onde elas conseguem se sentir mal ao comer uma alface. Imagina, tomam água, comem no máximo uma alface, um pedaço de algumas fatias de tomate, e aquilo é o almoço dela. Então imagina, não tem nem como se sustentar, condições, né? Não tem. Aí vem um processo grave, né, desnutrição, e levam até a morte. Tem assustado esses casos, né? Suicídio e morte. Doutor, é fácil de identificarmos enquanto pais essa situação dentro de casa? A gente até sabe o que significa, mas na hora que está acontecendo aquele momento e alguém começa a alertar você, olha, fulano está muito magro, está acontecendo alguma coisa, ele não está se alimentando. Em alguns casos, os pais encontram pratos de comida e alimentos, lanches, embaixo da cama, escondidos também. Isso é relatado pela secretária do lar, e até então a mãe não sabia. Como a gente deve lidar com toda essa situação? É hora de brigar, chamar atenção, de colocar essa criança, esse adolescente no castigo. É hora de ter um acompanhamento psicológico, de pedir ajuda da escola. O que a gente deve fazer? Importante a sua pergunta, Nádia, porque está relacionado com o dia a dia das famílias, né? Normalmente, pais ausentes não percebem isso, né? E às vezes eles são ausentes por trabalharem muito, né? Ou por tentarem dar o melhor para eles, exatamente. Né? Tem pais ausentes. Eu tenho pacientes que tiraram 1, 2 férias na vida. Como que ele conseguiu isso, né? Nossa. Então, 10 anos para tirar umas férias, porque a empresa tinha muitas demandas, ele não conseguia se desligar também, vem por visto do trabalho e tudo mais. Essa ausência dos pais é muito complicado. É importante perceber o comportamento do seu filho. E dentro desse processo, a gente tem que entender o seguinte: a criança está mudando, né? Não é mais, essa pessoa está mudando, não é mais uma criança, já é um adolescente, já existe, tem o luto infantil, ele não tem mais o corpo de criança, aquela mente de criança já está amadurecendo. E aí é importante os pais
acompanhar e fazer o acompanhamento médico, observar os filhos. No caso de anorexia, é bem complicado, porque quando os pais vão descobrir, o transtorno já está instalado 1, 2 anos e eles não perceberam nada. Então isso é bem complicado. Então é importante ter essa conversa com a escola. Como ele costuma fazer o lanche na escola? Não. Pego esse resto de alimentos, né? Normalmente, eles criam estratégias. Por exemplo, vão vomitar no banheiro, durante o banho, ninguém percebe, ninguém vê nada. Aí tem que se observar isso, tem que acompanhar o peso, a altura. Por isso que é importante olhar os aspectos, os exames, está com anemia. Está com anemia, por quê? Investigar isso, investigar essa baixa nutricional, fraqueza, até desmaios, né? Então eles vão mostrando sinais, desmaios, exatamente. E é importante observar esse adolescente e ver todos esses... estar atento, né? Sim, doutor. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre este assunto. E você de casa, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção. Inclusive, já temos algumas mensagens aqui. Uma mensagem especial vem lá de Humaitá, no interior do Amazonas. Oi, manda um abraço para o artista Tomé Ferreira, que está ligado no programa Estilo de Vida. Um abraço e um beijo também para você. Obrigada pela sua participação. Você de casa pode fazer o mesmo, interagindo com a nossa produção ao vivo, através do nosso WhatsApp, 92, código de Manaus, 98111 4512. Nós voltamos já.